Bom dia, bom dia, bom dia. Caboclo falador na área, acossado pelas premências do tempo. Foda, bicho. Mas assim, a cabeça tá cheia de ideias, arrodeadas de temas. Ontem eu não fiz vídeo, certo? Tive que sair, certo? Fui visitar 2 filhos que eu tenho e até uma forma de sair da minha caverna, tá certo? E ali, sabe, eles permitem, são 2 garotos aí, sabe, da geração Z, e eles me permitem interlocução para tratar de temas filosóficos. Os 2 fazem psicologia, tá certo? E, e aí, sabe, mas são dois garotos, um garoto e uma garota, são agoniados, sabe, agoniados pelo tempo, e eu ainda boto mais pressão, tá certo? E quando eu vou para lá, vou levando as coisas que eu rumino durante a semana, porra, acho que eles ficam para trás, sabe, com a cabeça ali, sabe, infernizadas. De quebra aparece a mãe deles ali pela direita, certo, e o avô deles pela esquerda. O avô dele é um idoso já aí, sabe, empedernido, sabe, é um pau velho torto, sabe, que não tem jeito, vai morrer torto, entendeu? Não tem mais jeito de fazer pressão ali para ajeitar. De modo que não quebre só a estrutura, tá certo? Mas assim, no final de semana vieram aí, sabe, veio, o YouTube mandou ali, sabe, eu fui bisbilhotar no site, não é no site da Disney Plus, é no site da Amazon que eu não sei, sabe, mas no site da Amazon eu acho que eu sou assinante, repartindo despesas com a minha filha, sabe, e eu pude assistir o filme, não filme, é série, certo, se você procurar o filme Outlander, eles vão te mostrar Outlander, o predador guerreiro, certo? Aí eu caí fora e procurei outra coisa e apareceu, sabe? Na verdade, o Outlander que eu quero é a série Outlander, certo? E eu venho ali, sabe? Ontem eu fiquei chocado, rapaz, sabe? Chocado com a torção, sabe? Que a autora do texto colocou. Veja, nós devemos ver essas obras aí, tanto filmes como séries, como obras de ficção, produtos da imaginação, bicho. Senão a gente pira, tá certo? E tem umas pessoas aí que, sabe, que se orientam por pensamentos aí, sabe, pelo imaginário, pelas abstrações da história, sabe, dos livros, de outros filmes, de outras séries, tá certo? Enfim, de fenômenos culturais, tá certo? Para incendiar, sabe, a cabeça dos outros, foi o que aconteceu com a minha. Num certo momento vinha tudo indo muito bem, tá certo? Eu ali, sabe, falando, sim, além da série a Outlander, a Viajante do Tempo, tá certo? Me veio um vídeo sobre Baruch Spinoza, descobri que eu sou inscrito num site chamado Mental Circle desde 2008. Eu não sabia disso, mas eu vi, está escrito lá, inscrito aí da data lá, sabe, de 2008, tá certo? Em 2008 eu estava pelejando no mundo, era um assessor jurídico numa instituição de ensino chamado EPA, aqui no Pará, tá certo? Universidade Estadual do Pará. E eu estava no setor jurídico ali, sabe, saído de uma organização social, sabe, onde eu entrei em 2007, passei um ano ali, onde eu conheci a Ana Paula, rapaz, que me pôs a perder aquela pequena, olha, puta que pariu. E, rapaz, aí não prestou, rapaz, aí em 2008 o Jorge me chutou a bunda, tá certo, ele ali, sabe, não gostou da minha rebeldia, da minha insatisfação, mesmo porque eu percebi que aquela instituição estava em ruína, tá certo, e me desestimulei, tá certo, tem toda uma história aí, era uma organização social da área educacional que cuidava do ensino tecnológico do estado do Pará, tá certo, e eu estava no coração, bicho, no coração ali, sabe, da Secretaria de Educação e no setor que cuida da educação tecnológica, tá certo? Onde tinha uma rede aí eu não sei se tinha mais de 8 escolas em todo o estado, tá certo? Mas o fato é que o ensino hoje o que a gente chama de ensino o ensino médio, onde você pode fazer aí uma versão tecnológica, sabe? Essa coisa que o Lula não compreende direito.
e quer botar garotos aí para entrarem logo no mercado de trabalho, uma agonia que ele tem, tá certo? E direciona logo aí garotos e garotas assim, sabe, para cursos tecnológicos. E eu não sei dizer, rapaz, sabe, eu só sei dizer que eu fiz parte desse setor aí e me dei bem no trabalho por conta da minha prática na educação, tá certo? Na minha prática de magistério, tá certo? Combinando com a prática de direito, tá certo? A parte jurídica, a parte operacional do direito, a advocacia, e eu fazia assessoria jurídica. E me dei bem, isso em 2007, tá certo? E em 2008, eu já estava fora e ingressei numa universidade. Veja que tudo isso era cargo de confiança, certo? Cargo de livre nomeação, essas coisas assim. E eu passei ali, me parece, 2008, porque em 2009 eu fui para a SEDUC, Secretaria de Educação, sabe? Onde eu cheguei ali como assessor da secretária de Educação e depois disso fui guinado. Eu era assessor do gabinete, tá certo? E depois disso fui para a assessoria geral, sabe, da secretaria, onde eu ocupei o cargo de assessor jurídico de uma secretaria de educação, um cargo tremendo, sabe? Tinha mais de, eu acho que quase, não tinha, tinha aí uns 15 assessores jurídicos ali, sabe? Pessoal concursado ou não, tá certo? Onde eu fazia ali o comando da opinião deles ali, dando pareceres jurídicos, tá certo? Mas não fiquei muito tempo porque a titular, sabe, caiu fora, foi obrigada a cair fora, e ela era justamente a criatura, sabe, que dança a música na boquinha da garrafa, mas isso é a história que eu já contei e eu não vou repetir agora, tá certo? Isso foi em 2009, rapaz, em 2010 houve um estrondo na minha vida, tá certo? E tudo foi jogado pro ar, tá certo? E, enfim, e termina hoje, em 2025, sabe, com uma ruptura grande, onde os garotos que na época eram bebês ainda, sabe, menininhos, sabe, hoje já estão aí maiores de idade, tá certo? E são justamente esses interlocutores que eu faço, mas o fato é, rapaz, sabe, que eu recebi, além do Outlander, eu recebi um vídeo do Spinoza falando, rapaz, justamente, quando já são 7 minutos de vídeo, falando justamente de questões de fé. Eu preciso ver aqui, sabe, a história do Spinoza, tá certo? O Spinoza que eu estava falando é isso, que eu conheci o cara, sabe, em 2008, tá certo? Quando justamente eu estava já na UEPA, tá certo? Na Universidade Estadual do Pará, no setor jurídico de lá. Era um parecerista lá. Rapaz, em 2008 isso, tá certo? E na época, não sei por quais cargas d'água, sabe? Eu me inscrevi nesse site Mental Circle. A minha filha me corrigiu ontem, eu falei Circle, ela disse não, Circle. É até difícil de pronunciar Circle. Eu acho que eu prefiro dizer Circle, vou verificar. Deixa eu ver logo aqui como é que se pronuncia Circle em inglês, tá certo? Só para tirar logo a dúvida, Google Tradutor. Deixa eu ver aqui como é que eu me safo disso aqui. Deixa eu ver a palavra. Não, a gente não perde tempo não, tá certo? A gente não perde tempo. A gente não perde tempo. Escrevi a palavra sai. Vamos ver como é que pronuncia. Circle. Ó, tava certo. Circle. Ai, ai. Circle. 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 Como? Circle. Repete. Circle. 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 Então estava certo. Circle. Mental Circle. E não sei se ela me corrigiu, eu não lembro. Mas o fato é, rapaz, que é o seguinte. O seguinte é o quê? Eu, em 2008, me inscrevi nesse site, tá certo? E eu acho que aí, falando do Baruch Spinoza, eu falei ontem para os meus 2 filhos, sabe, que eu conheci o Baruch Spinoza através da Marilena Chauí, onde ela é uma militante, uma professora, sabe?
militante do PT, tá certo? E ardorosa militante do PT na universidade. E ela tem aí graduação e pós-graduações, eu não sei se ela já tem livre, deve ser livre docente, essas coisas todas aí. E ela tem aí uma vertência dentro do pensamento do Spinoza. O Spinoza, veja, se a gente for ver agora aqui, bora ver logo aqui o caso do Spinoza, tá certo? O Spinoza foi o Baruch Spinoza. Baruch é um nome bíblico, certo? É hebraico, está escrito bem aqui, tá certo? Hebraico ele está dizendo aqui, hebraico ou hebreu, tá certo? Falar dizer que o nome do Spinoza, o Baruch, é hebraico ou hebreu, dá na mesma, é bom saber disso. Aí o hebraico é uma língua semítica, e é por aqui, sabe, que o Breno Altman vai falando, sabe, que a identidade dos judeus, sabe, decorre de uma direção antropológica, linguística, tá certo? E quando fala, sim, o hebraico Baruch é um nome, a palavra já está dizendo, é um nome semítico, certo? Uma palavra semítica. E nesse ponto aí encaixa a questão do fenômeno, sabe, como um fenômeno linguístico. Tá certo? E aí ele diz então que essa história dos judeus, dos hebreus, tá certo? É uma questão aí de denominação, é uma questão de nominação, nominalização, tá certo? Que remete a conteúdos de linguística, então culturais, tá certo? Portanto, tá certo? Então o termo judeu e esse traço semântico judeu é um traço semântico linguístico, tá certo? E daí vem a questão, e hoje se põe porque esse traço semântico foi conduzido para o campo da política, tá certo? Onde se acentua a questão tribal, tá certo? E onde se postula a instalação de uma nação, tá certo? Num certo momento, os hebreus, os judeus, tá certo? Aí, como quiser, tá certo? Perderam o território, tá certo? Quando decidiram sair ali da Palestina, tá certo? E não mais voltaram, exceto em 1948, tá certo? Por questões jurídicas já, por imposição da ONU. E ali se tomou um território aos habitantes locais na época, aos árabes, e ali se instalou o Estado da Palestina, tá certo? Mas veja que essas questões todas aí que hoje se disputa no campo da política tem aí uma origem no campo linguístico, tá certo? E quando se fala do Baruch, certo? Aí se vê aqui, é isso que eu estou tentando falar, compreender, tá certo? Que o termo Baruch é um termo hebraico, tá certo? E vinculado a uma questão de linguística, tá certo? Referindo-se à língua semítica, pertencente à família das línguas afro-asiáticas. Veja aí, olha aí, tá certo? A variação é semítica, tá certo? É uma variação da família das línguas afro. Os judeus devem gemer por causa disso, os judeus nazistas, tá certo? Sionistas, das línguas afro-asiáticas. A Bíblia original, a Torá, que os judeus ortodoxos consideram ter sido escrita na época de Moisés, há cerca de 3.300 anos, foi redigida no hebraico dito clássico, e por aí vai, tá certo? Então é isso aí, tá certo? O Baruch, a palavra Baruch é uma palavra, tá dizendo já, tá certo? E grafada de acordo com os padrões semíticos, da língua semítica, tá certo? E isso está falado, tá certo? E o Spinoza, então, tá certo? Baruch corresponde a Bento, mas eu acho que não tem nada a ver, ele é Baruch mesmo, tá certo? O que é que diz aqui do Baruch? E após o Sherem de 1556, o Sherem, que coisa foi Sherem?
Eren é o mais alto grau de punição dentro do judaísmo em que a pessoa é totalmente excluída da comunidade. Está falando aqui que o Spinoza, sabe, foi punido, sabe, por alguma coisa, sabe, que ele praticou, e essa punição é chamada de Xerém, tá certo? Em 1556. Aqui tá, quando foi que ele nasceu? Não, tá aqui, ele nasceu em 1652, século XVII. Logo no começo, certo? 1652, na cidade de Haia, ali nos Países Baixos na época, certo? E lá ele morreu também, tá certo? Em 1677. Aí somando dá 42 anos de idade, tá certo? Para 77 45 anos de idade. 32 para 77. Foi um filósofo de origem, veja que está falando aqui, filósofo, certo? Foi um filósofo. Quando já são 28 minutos de vídeo, eu me perdi totalmente. Eu vou chamar esse vídeo de Baruch, viu? Então ele foi um filósofo de origem judaico-portuguesa, sefardita, tá certo? Por que portuguesa, se ele estava na Holanda, tá certo? Vai ver que ele... E aqui diz que ele nasceu em Haia, tá certo? Bom, ali veja a colônia, ali, sabe, ali o grupo linguístico, o grupo étnico, certo, saiu, vai ver, sabe, na condição de sefardita, estavam ali ali na Ibéria, certo, e saíram e foram para os Países Baixos, tá certo? Os Países Baixos, está dito aqui, os Países Baixos literalmente é uma nação constituinte do Reino dos Países Baixos, localizado na Europa Ocidental, etc, etc, tá certo? Até onde hoje está a Holanda, tá certo? Mais tarde veio chamar a Holanda, tá certo? Então ele nasceu nos Países Baixos, na época, no século XVII, ali na década de 30, filho de uma família perseguida pela Inquisição Portuguesa. É justamente nesse ponto que eu vou falar amanhã, sabe, quando falar do filme Nederland, porque era isso que me interessava, porque, na verdade, quando vai falar ali, sabe, vai falar do Baruch, tá certo? E vai falar também ali de uma viagem no tempo, sabe, em que uma criatura sai do século 19 e recua 200 anos atrás, vai cair justamente ali onde está ali, sabe, o Reino Unido, tá certo, ali para aquelas bandas da Escócia, e justamente o século XVII, tá certo, onde estava ali o Baruch Spinoza, tá certo. Veja, século XVII, cadê o ano? Sim, século XVII, tá certo. Ele nasceu no século XVII. Aqui está dito, ele nasceu em Amsterdã e morreu em Haia, eu estava me confundindo, certo? Eu pensei que ele tivesse nascido e morrido em Haia, mas não é, ele nasceu em Amsterdã no século XVII. E a criatura, ela cai de 1943 para 1743, tá certo? E 12 anos já tinha o Baruch, poderia já estar com 12 anos de idade. Eu vou ficando por aqui, quando já são 17 minutos de vídeo só, eu pensei que tivesse mais. Eu não sei o que aconteceu aqui, tá certo? Eu estou olhando aqui meu Smart, e aqui está falando que tem 18. Se tem 18, eu vou continuar um pouquinho mais, tá certo? Eu já disse que eu vou chamar esse vídeo de Baruch, certo? Mas assim, eu continuo falando do Baruch porque eu quero fazer uma vinculação de cenário, tá certo? De cenário, então nós estamos ali, ele estava já na modernidade, tá certo? O Baruch Spinoza, tá certo? E o cenário para onde vai a protagonista, sabe, a personagem protagonista do filme Outlander, o nome dela eu vou ver já, tá certo? Vai justamente para o século, ali para o século, então, e nós já estávamos na modernidade, tá certo? Ali. Mas o ambiente era todo medieval ainda, tá certo? As construções ali, as pessoas, a cabeça das pessoas principalmente, tá certo? Então ele era filho de uma família perseguida pela Inquisição Portuguesa, ele era sefardita, que se refugiara na sinagoga portuguesa de Amsterdã. Baruch Spinoza é famoso pela identificação de Deus como natureza, gosto e admito, panteísmo, e sabe, nesse momento, sabe, eu me acredito um panteísta também. É a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente. Eu estava pensando aqui na porra do Hegel, tá certo? Hegel, sabe, que passou essa visão também para o Marx. Eu acho que o Marx, ele tinha, sabe, uma visão panteísta também, a visão materialista, tá certo? Eu deveria falar logo mais
de Einstein, de Albert Einstein, sabe, que também foi outro judeu, sabe, vinculado à teoria. Ele desenvolveu uma teoria chamada teoria da relatividade, tá certo? Envolvendo aí a eletrodinâmica da natureza, tá certo? E eu gosto disso. E o panteísmo é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente, ou que o universo e Deus são idênticos. A coisa passa para mim, na minha cabeça, passa por aí, para não me dizer ateu, tá certo? Sendo assim, os adeptos dessa posição, os panteístas, não acreditam num Deus pessoal, antropomórfico ou criador. Eu fico por aqui, sabe? O Zeus, por exemplo, foi um Deus antropomórfico, sabe? E o Deus do Torá, tá certo? É um Deus antropomórfico, sabe? Um velho barbudão, tá certo? É assim que se passa a imagem dele. Agora, como é que ele envelheceu, tá certo? Como é que ele desenvolveu, tá certo? Como é que o corpo dele, sabe, adquiriu a forma que tem daquele cidadão solitário ali, sabe? Hermafrodita, talvez, eu não sei. Tá certo? Mas assim, essas pessoas aí celestiais, elas não têm necessidade das coisas aí do corpo material, sabe? Do corpo que o próprio ser celestial deu pra gente, tá certo? Onde a gente tem fome, tem desejos sexuais, tá certo? Tem necessidades sexuais, puta que pariu. Mas é assim, rapaz, são 20 minutos de vídeo já, tá certo? E o Spinoza, ele vai, sabe, se perdendo nessa vertente, só que o cara tá no século XVII, vê se pode uma porra dessa. Porra, o Deus de Spinoza era o Deus entendido com a totalidade da realidade. Veja, a totalidade da realidade é um conceito muito caro para nós, é uma categoria conceitual muito cara para nós que pensamos aí materialismo histórico dialético, tá certo? E Deus é entendido como a totalidade da realidade, tá certo? A realidade, em seu sentido mais livre, diz aqui, sabe, tudo o que existe. Tá certo? Veja, a palavra existe, tá certo? Seja ou não perceptível, acessível ou entendido pela filosofia, ciência ou qualquer outro sistema de análise, tá certo? Eu vou repetir, realidade significa, veja, quando fala a palavra significa, estamos falando de um conceito, tá certo? Aí, sabe, um feixe de traços semânticos, tá certo? E esse feixe de traços semânticos quer dizer que tudo, em seu sentido mais livre, tudo o que existe, seja ou não perceptível, tá certo? O que os sentidos conseguem captar e o que os sentidos não conseguem captar. Acessível, certo? Por outros meios, certo? Ou entendido pela filosofia, ciência ou qualquer outro sistema de análise. Nem tudo que existe é visível, tá certo? E essa é a questão aí, sabe? Eu me perco por aí, nesses conceitos aí. Também chamado de substância única, tá certo? Veja a palavra aqui, substância única. Por ter infinitos atributos, Deus sive natura, Deus ou natureza, tá certo? Deus ou natureza, sabe? São conceitos equivalentes. Um dos primeiros pensadores do iluminismo e da crítica bíblica moderna, incluindo das modernas concepções de si mesmo e do universo, Spinoza veio a ser considerado um dos grandes racionalistas da filosofia do século XVII. Eu vou repetir, Spinoza, certo? Falando dele, um dos primeiros pensadores do iluminismo, tá certo? Iluminismo, que foi o movimento intelectual e filosófico que ocorreu na Europa nos séculos XVII e XVIII. Apresentou uma série, veja, na Europa, certo? Apresentou uma série de ideias sociais, isso tem muita importância, centradas no valor do conhecimento aprendido por meio do racionalismo e do empirismo, certo? Duas coisas juntas, racionalismo e empirismo, e ideais políticos como o direito natural e liberdade a liberdade e o progresso, tá certo? Essas coisas todas são caras, sabe, para nós assim, sabe, que queremos sair da caixinha, sabe, queremos sair do crânio, tá certo? Como é que chama crânio em inglês? Outro dia eu estava falando daquele filme, O Vigilante do Futuro, eu acho, com uma atriz sueca. É sueca ela? Não vou lembrar o nome dela agora. Mas assim, tá certo? The Brain, não sei onde, tá certo? Não sei, na caixa, não sei, não lembro agora. Mas o fato é, bicho, sabe que tudo isso que eu estou lendo aqui tem tudo a ver, tá certo? Então veja, quando a gente fala de racionalismo, a gente está pensando, né, nessa capacidade de abstração que a gente tem, da razão, tá certo? Você tem a natureza, você tem os sentidos e tem a razão, essa coisa superior que permite o pensamento, tá certo? Então você tem o empirismo e tem o racionalismo.
E aqui falando, diz assim, então, vou repetir, um dos primeiros pensadores do iluminismo e da crítica bíblica, tá certo? Veja, essa questão da crítica bíblica é interessante. Que o pessoal quer, sabe? Ontem, quando eu saí, sabe, eu encarei uma criatura, sabe? Eu estava esperando um Uber táxi, sabe? Para me movimentar na direção dos meus filhos. Aí eu estava sentado numa parada de ônibus, veio um sujeito, um idoso, certo? Com uns papeletos. Esse pessoal, sabe, do mundo evangélico, eles resolveram, não sei se dos evangélicos ou dos católicos também, eles resolveram atacar, sabe, com aqueles panfletozinhos, aqueles impressos, sabe? Que eu acho que não leva a lugar nenhum, tá certo? Porra, bicho, eu pelo menos já superei essa fase aí. Aí eu estava sentado, o cidadão ali achou que podia me abordar, tá certo? Impunemente. Eu acho que eu fui escroto com o cara, sabe? Eu não perdoei o cara, sabe? Mas me limitei a não agredir, tá certo? Com palavras assim, descontroladas, tá certo? Me limitei apenas em rebater com argumentos, com a voz baixa, tá certo? Sem me alterar, tá certo? E no final ele disse, você precisa se converter. E foi se afastando, porque o que ele ouviu não foi legal, tá certo? Ele quis me dizer que era a palavra de Deus e aquela coisa toda, tá certo? Eu neguei, isso não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que tu inventaste. Aí eu falando pro idoso, certo? Rapaz, eu acho que ele foi para casa, sabe, desconcertado, tá certo? Então tinha essa coisa aí, tem a questão bíblica, sabe? Essa coisa de empurrar, sabe? Os evangélicos ontem foram ali, sabe? Apoiar Bolsonaro, sabe? Havia uns 12 mil só, tá certo? Quando eles já colocaram mais de 120 mil, dizem que eles já colocaram mais de 400 mil ali na Avenida Paulista, tá certo? E ontem havia um pouco mais de 10 mil. E o pessoal já fala em morte política de Bolsonaro, sabe, da cadeia para ele, e por isso ele está defendendo, bicho, sabe? Ele está defendendo indulto, tá certo? Ele vai se render, ele vai ser preso, tá certo? Mas ele espera voltar, tá certo? Livre por um indulto, sabe? Ele está trabalhando para isso, e esse evento que houve ontem na Avenida Paulista foi nesse sentido. Mas o fato é que existe um estudo, aqui fala de exegese, certo? E a exegese quer dizer pesquisa, reflexão na minha cabeça, certo? É o estudo e a investigação crítica das escrituras bíblicas que procura discernir e discriminar julgamentos sobre essas escrituras, tá certo? Os caras ficam remoendo, rapaz, feito boi no pátio, sabe? Ruminando essas questões aí. Esse livro velho aí, a Bíblia, tá certo? É um livro velho, os livros da Torá, uns escritos aí, tá certo? Mais tarde eu vou ver aqui isso aí, vai falar. Eu vou manter os sites todos que eu salvei aqui, tá certo? E amanhã eu acho que eu vou repetir quando já são 26 minutos de vídeo. Mas o fato é, sabe, eu fui educado com escrituras bíblicas, tá certo? Eu fiz escolas bíblicas, tá certo? Eu fiz um período intenso de escolarização bíblica, certo? Quando fui internado durante quase 5 anos num seminário de padres, tá certo? E ali pude conviver com padres jovens e padres antigos, tá certo? Onde foi que eu conhecia o Giovanni o quê, rapaz? Eu acho que foi em Ananindeua, tá certo? Eu tinha um padre italiano jovem, depois ele saiu, fui trabalhar em Manaus, ele saiu do Pará, fui para Manaus. Eu reencontrei o Giovanni eu não lembro agora o sobrenome dele. E ele foi trabalhar numa empresa italiana, num distrito industrial, que vendia óculos, tá certo? E por acaso, a figura de quem eu estou falando aqui, o Baruch Spinoza, ele foi um polidor de lentes, tá certo? Eu acho que a lente, ela se presta para óculos e outros objetos aí, sabe? E outros aí, aparatos aí, tá certo? Aparatos é bom, sabe? A palavra não vem, eu digo aparatos, tá certo? E para outros aí, sabe, instrumentos aí, tipo luneta, essas coisas assim. Mas o fato foi que eu convivi com pessoas de nível, pessoas que tinham estudado já teologia, tá certo? E quando essas pessoas falavam da Bíblia, sabe, da Bíblia católica, não falavam do Torá, o Torá é para os judeus, tá certo? Estavam falando aí, sabe, de conteúdos, esses conteúdos aí que o Spinoza encarou na sua época, tá certo? E aqui está dizendo assim, um dos primeiros pensadores do iluminismo e da crítica bíblica, tá certo? Pensadores da crítica bíblica, moderna, incluindo das modernas concepções de si mesmo e do universo. Ele veio a ser considerado um dos grandes racionalistas da filosofia do século XVII. Inspirado pelas ideias inovadoras de René Descartes, Spinoza, olha aí a vinculação, Spinoza se tornou uma figura filosófica importante da Idade de Ouro holandesa. O nome de batismo de Spinoza, que significa bem-aventurado, varia entre as diferentes línguas em hebraico. Na Holanda usava o nome português, Bento, tá certo? Em suas obras em latim e em holandês.
usava a forma latina desse nome Benedictus, tá certo? Vou repetir, em suas obras usava a forma latina desses nomes Benedictus. Repito de novo, em suas obras em latim e em holandês. Então veja que ele escreveu em latim e escreveu em holandês. E nessas obras ele usava o nome dele, Benedictus. Talvez ao invés de Baruch, tá certo? Eu acho que eu vou colocar Benedictus, tá certo? Assim, só para invocar mais. Já vou ficando por aqui, 29 minutos de vídeo tá bom para uma segunda-feira. Ontem, sabe, o Flamengo, sabe, um time provinciano, sabe, aí, sabe, um time de Colônia foi encarar ali, sabe, um time ali da Europa, tá certo, de um campeonato forte ali no mundo europeu, tá certo, e se ferrou enquanto nós fazemos aqui campeonatos provinciais, regionais, tá certo. Lá na Europa eles promovem campeonatos intercontinentais. É um campeonato tribal, intertribal, digamos assim. Aqui o campeonato é um campeonato de clãs, digamos assim, tá certo? Das diversas clãs que nós temos aqui dentro do Brasil, tá certo? Já na Europa, tá certo? O campeonato é tribal, intertribal, tá certo? Fico por aqui, digo que meu nome é Ernest Caboclo Falador, por isso que eu estou falando dessas coisas, inventando, deduzindo, tá certo? E o meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo. Porra, dar bom dia a cavalos é foda, né? Bom dia.